É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia. Globo Esporte de hoje, 11/6. Preparação do Mengão que vai viajar hoje. A Aeroflá vai decolar, vai partir para o Mundial de Clubes hoje, às 11 horas da noite. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Vamos com o Globo Esporte, pessoal. Tá bem legal aqui as últimas informações do Mengão. Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar e com muita alegria, porque o Brasil está classificado para a Copa do Mundo, que aliás começa daqui a exatamente um ano. É a única seleção a participar de todas as Copas. Daqui a pouco eu te mostro como foi a vitória em cima do Paraguai. O Flamengo embarca hoje à noite para os Estados Unidos. Segunda tem estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Esperance da Tunísia. Rafael De Angeli chega mais, contar pra gente como tá essa programação do clube pra viagem. Boa tarde, querido. Tudo bem, Débora? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. É o dia do embarque, do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes. Tem até algumas grades aqui na frente do Ninho do Urubu, porque hoje, por volta das 8 horas da noite, o ônibus vai levar os jogadores daqui do Ninho em direção ao aeroporto do Galeão. Antes, às 5 da tarde, tem o último treinamento no campo. O Flamengo vem se preparando nos últimos dias aqui no Ninho, e aí depois às 8 horas vai para o Galeão e às 11 horas embarca para os Estados Unidos. Tem uma expectativa de um Aeroflá lá no Galeão, muitos torcedores rubro-negros se despedindo do Flamengo antes da viagem para o Mundial, que vai com um grupo praticamente completo. Os principais jogadores estarão juntos hoje em direção aos Estados Unidos, incluindo aqueles que estavam defendendo as suas seleções na data FIFA, Os 5 jogadores convocados pela seleção brasileira, como o Alexandro, o Gerson, e também os jogadores da seleção uruguaia, como o Varela, como o Arrascaeta, que foi titular nos 2 jogos, inclusive fez gol ontem na vitória sobre a Venezuela. Tá certo, Débora? Volto com você. Um abraço. Abraço, Rafa. Falar do Fluminense agora. No assunto do Campeonato Brasileiro. E a gente fala sobre Copa do Mundo de Clubes. E a gente vai até o Rio de Janeiro para falar com o Rafael De Angeli. Só que antes, eu vou pedir aqui, Rafa, te quebrei, hein? Chamei aqui no telão, vou pedir para você parear. É o seguinte, tem uma notícia aqui, que saiu agora há pouco, tá? No ge.globo/Flamengo. Procuradoria do STJD recebe inquérito e tem 60 dias para decidir se vai denunciar o Bruno Henrique do Flamengo ou não. E aí fica a dúvida, se decide denunciar o Bruno Henrique, se arquiva o caso. Quem vai atualizar esse noticiário é o Rafael De Angeli, que já está aqui na porta do Ninho do Urubu. Rafa, queria que você falasse sobre Bruno Henrique, sobre Gerson, se volta ou não, se vai para a Rússia e sobre a Aeroflá. Promete parar a cidade hoje, né, meu amigo? Boa tarde, prazer estar contigo aqui no Taon. Tudo bem, Vini? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que acompanha a gente aqui no Taon. Muitas notícias do Flamengo. Primeiro sobre o Bruno Henrique, a informação do momento é que ele viaja sim, até porque o STJD não pediu nenhuma espécie de suspensão preventiva para ele, Então ele está liberado para jogar. A gente lembra que ele está sendo investigado por supostamente ter forçado um cartão amarelo para favorecer apostadores, E isso é um caso que está se desenrolando tanto na justiça desportiva quanto na justiça comum. Nos atendo aqui à esfera desportiva, Ele já já prestou um depoimento no STJD no último dia 29, como você disse, agora o Superior Tribunal de Justiça Desportiva tem 60 dias aí para decidir se denuncia o Bruno Henrique ou se arquiva o caso, mas enquanto não faz isso, ele está liberado para jogar, como vem fazendo, Como vem atuando com a equipe do Flamengo. Então tá tudo certo, ele viaja com o time para a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo é o último time brasileiro a viajar para a Copa do Mundo, O Fluminense está lá, Botafogo também, o Palmeiras. O Flamengo viaja hoje à noite. E aí tem isso que você falou, o Aeroflá, que é aquela multidão de torcedores rubro-negros que vão lá prestar a última solidariedade, mandar o último carinho, mandar a última energia positiva para os jogadores. Isso geralmente acontece, como o nome já diz, no aeroporto. Passando aqui a agenda do Flamengo, então, 5 horas da tarde. Tem treino aqui com o grupo completo, praticamente o grupo completo, Tem apenas 2 jogadores do Sub-20 do Flamengo que estão com a seleção Sub-20 e vão viajar diretamente para os Estados Unidos. Os outros atletas, os principais jogadores, os titulares, viajam juntos
hoje à noite em direção aos Estados Unidos. Então, 5 horas sem um treino, por isso até que o movimento está bem tranquilo por aqui, né? Tem essas grades, Vini, que você está vendo aqui, que são para ajudar na organização da saída do ônibus, né? Caso venha torcedores para cá no final do dia. Porque às 8 horas o ônibus do Flamengo, que já está aqui no Ninho do Urubu, vai levar os jogadores aqui do Ninho em direção ao Aeroporto Internacional do Galeão, onde deve rolar esse Aeroflá mais no fim do dia. A expectativa é que o time embarque às 11 horas da noite, horário de Brasília, chega em Atlantic City amanhã e o time vai treinar na Universidade de Stockton, no estado da Filadélfia, nos próximos dias, até que estreia na Filadélfia na segunda-feira, às 10 horas da noite, contra a equipe da Tunísia, a equipe Esperance, jogo às 10 horas da noite, horário de Brasília. O Gerson, você citou agora há pouco, Liga dos Campeões, disputa apenas competições locais, o Campeonato Russo e também a Copa da Rússia. Vamos ver o que o Gerson vai decidir. O fato é que ele viaja com o time para a Copa do Mundo de Clubes. Tá certo, Vini? Volto com você. Um abraço. Valeu, excelente. Rafael De Angeli explicando o noticiário do Flamengo, e essa decisão do Gerson pode ter um impacto direto ou não na continuidade, na permanência dele na seleção brasileira. O Rafael De Angeli falou sobre o Aeroflá, né? O time viaja hoje para os Estados Unidos. O André Lofredo brincou hoje mais cedo no Sport TV News que quem precisa ir para o aeroporto é melhor já ir agora, tá? Porque a cidade vai parar. Quem já está nos Estados Unidos, aliás, foi o primeiro time brasileiro a chegar por lá, é o Fluminense. Por isso a gente... Fala pessoal, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Flamengo, pessoal, que embarca hoje lá para os Estados Unidos para o Super Mundial de Clubes. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Vocês acompanharam aí o Globo Esporte, agora vamos aqui com a ESPN trazendo todas as informações do Mengão. Bora pro conteúdo, pessoal, que tá bem legal. Classificado como o melhor ranqueado elegível da Confederação Africana, vice-campeão da Champions League 23 e 24, quando foi derrotado, olha por quem? Pelo Al Ahly do Egito. Está sempre presente. Olha, Atual campeão da Liga da Copa Tunisiana na temporada 24. da Liga e da Copa. Da Liga e da Copa. Boa. Temporada 24-25, 46 jogos com 75,4% de aproveitamento. Lembrando que o Flamengo é o único dos 4 brasileiros que ainda não está lá, viaja hoje, com a Aeroflá e tudo, viu, Eugênio? É isso. A torcida vai apoiar lá, apesar do frio, da chuva, a torcida do Flamengo sempre presente. O Esperance, eu já tive a oportunidade de ver um pouco do futebol do Esperance. É um time que tecnicamente não é tão bem dotado, diríamos, mas é um time de muita entrega física e muita aceleração, é contra-ataque, é bola comprida, ligação diretíssima com os homens de frente para tentar ganhar jogo, né, desse tipo de situação. O Flamengo é favorito, claramente favorito contra o Esperance, mas vai ter que ralar, vai ter que correr, vai ter que jogar o seu futebol no mais alto nível, porque é um torneio mundial de clubes. Então, como a gente viu ali, é um clube dentro da Tunísia muito que se sobressai demais na temporada. Ganhou as 2 competições, né? Fez a... Como seria isso, professor? Não tem a tríplice coroa, mas é o quê? Doblete, né? Fez o doblete lá. Dobradinha. Inclusive agora, né? O último jogo foi a vitória na final da Copa. Já tinha terminado o campeonato, eles jogaram a reta final da Copa e o último jogo oficial deles foi 1-0, a vitória. E tem 2 jogadores brasileiros. Um deles que jogou no Vasco, o Ian Sassi, joga com a 10, é o artilheiro do time, foi o artilheiro do time no campeonato tunisiano. Ele pode jogar como um meia por trás do centroavante ou jogar um pouco mais aberto pela direita. Tem essas variações. E tem um outro centroavante que chama Rodrigo Rodrigues, que não é titular, mas que entra também bastante, é bastante usado. Aí ser jogador mais de área. São 2 brasileiros aí do time do Esperance. Portanto, terá um jogador ex-Vasco. Jogou pouco tempo no Vasco, fez 2 gols só, mas é ex-Vasco. Está do outro lado lá, no adversário do Flamengo no jogo de estreia. Lei do ex-rival. Mas o foco mesmo é com o Chelsea, né? Eu acho Não, foco é no primeiro jogo, professor. Mas... Como vai pensar no Chelsea se tem o jogo antes? Não, mas na prática... Deixa o Chelsea para depois, é melhor. Sabe, prática. La Ilusión está em Chelsea. Né? A ilusão de você né? confrontar com um grande time do futebol mundial, etc. e tal. Só que, vamos pensar na parte prática.
para classificar as oitavas de final, tem que ganhar os outros jogos. Ganhar do Esperance e ganhar do LAFC. Viu, Não é professor? um mau time Certo, também. esse- LAFC não é... Esse é o óbvio, mas são humanos, né? Claro que a cabeça Qual que a é o outro realidade time, é essa. além do Esperance e do O Chelsea? LAFC, Los Angeles Ah, é o Football LA. Club. é o outro Ganhando do americano. América do México, aquela disputa pela vaga que era do León. Mas é um bom time dentro do contexto da Major League Soccer. Acho que o Flamengo é superior tanto ao Esperance quanto ao LAFC, mas não é, assim, 3 pontos já garantidos, não. Tem que jogar o seu máximo. É que agora o seu E povo o Chelsea é pede o você mundo ir de lá novo. para desfrutar. Mas a grande disputa por vaga é com o Chelsea. A não Não, ser que mas se faça a bobagem. disputa do Flamengo é pela segunda vaga. prof. E a Eu questão... acho muito difícil ganhar. O nível de futebol, a exigência é outra. Os dois vão passar. E na questão do grupo, tanto o Flamengo e acho que o cenário, ainda que times de categorias diferentes, os adversários, tanto o Flamengo como o Fluminense deram azar do timing. Porque tanto o Borussia Dortmund quanto o Chelsea tiveram uma arrancada na reta final da temporada. O Chelsea começou muito bem, ali em dezembro teve uma queda de inconsistência, até porque o time é muito novo, o técnico com ideias diferentes, o Enzo Maresca, que acabou de chegar, mas a arrancada na reta final da temporada foi muito positiva. Então acho que o momento que o Chelsea chega, e é a mesma coisa com o Fluminense e com o Borussia Dortmund. É a contramão do Porto em relação ao Palmeiras. É. E o Fluminense, pelo menos, tem a vantagem de ser um grupo de bola cantada. Você tem 2 ali para tirar. Mas em determinado momento, o Fluminense, olha, poderia até sonhar ainda, lógico que pode, né? Com a liderança, mas de umas semanas para cá acho que a coisa ficou mais difícil. Porque o Dortmund, depois que assumiu, até a gente está mudando um pouco o assunto, evoluiu. E acho que é o caso do Chelsea. O Chelsea tem uma base muito forte de um time jovem que foi se montando. Então, a questão da continuidade do trabalho, né? Porque quando o Maresca chega, era completamente novo. E a resposta foi muito rápida. E acho que isso até chamou muita atenção muito cedo. E agora o time acabou se encontrando... Chelsea vem bem forte. Assim, acho que é até um time para sonhar e bem longe na disputa até de título do Mundial. Vamos falar do Borussia Dortmund, adversário do Fluminense. Temos informações na nossa tela. Como chegam os alemães para o Mundial? Pergunta a nossa tela. Números do Dortmund na temporada 24 e 25. 57,3% de aproveitamento em 50 jogos. Com 26 vitórias, 8 empates, muita derrota aí, 16 derrotas. Sim. Em 50 jogos fez 106 gols, mas sofreu muito gol. Em 50 jogos, 72 gols sofridos. Mas a amostra recente é bem melhor. 0 título, última taça Copa da Alemanha 2021. Amigo, deixa o Donk André falar. Donk. Que Borussia é esse que chega para enfrentar o Fluminense no Mundial de Clubes? É isso aí, torcida do Mengão, bora aqui para mais uma notícia. Pessoal, o Flamengo tem interesse em Okafor, atacante do suíço do Milan. O Flamengo tem interesse no Okafor, atacante suíço de 25 anos que pertence ao Milan e estava emprestado ao Napoli. O jogador é um dos nomes observados pelo scout rubro-negro e o clube avalia apresentar uma proposta. Okafor, como segundo atacante pelos lados do campo, atua como segundo atacante e pelos lados do campo, especialmente pela esquerda. Ele foi revelado pelo Basel, da Suíça, e depois se transferiu para o Red Bull Salzburg, clube em que ficou por 4 temporadas antes de se transferir para o Milan e ser emprestado ao Napoli. No Salzburg foram 110 jogos e 34 gols. Ele fez 53 partidas no Milan e marcou 7 gols. Okafor chegou ao Napoli em fevereiro deste ano e atuou em apenas 4 partidas, saindo todas do banco e não fez gol. O empréstimo ao Napoli chega ao fim no dia 30 deste mês e o GE apurou que o jogador não deve ficar no Milan. O Flamengo sondou a situação do atacante, mas ainda não fez movimentação oficial para sua contratação. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal turco Rabona Digital. Em janeiro de 2025, foi noticiado que o jogador não foi aprovado no exame médico do RB Leipzig e o clube não concluiu a transferência. O Flamengo formalizou uma proposta para tentar tirar Carrascal do Dinamo Moscou. A investida rubro-negra no meia colombiano de 27 anos foi na casa dos 12 milhões de euros, cerca de 76 milhões, incluindo bônus por metas de contrato. Há uma divergência financeira com o valor pedido pelo clube russo, que usa da participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes como uma oportunidade de esticar a corda e aumentar a pedida.
É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.